Tudo começou em Jerusalém, quando Jesus entrou montado em um jumentinho, sendo recebido com ramos de palmeira por uma multidão que o aclamava como rei. Essa cena, conhecida como entrada triunfal, marcou um momento de expectativa intensa entre o povo judeu. Muitos acreditavam que aquele homem simples da Galileia traria uma mudança política e libertaria o povo do domínio romano. Mas Jesus não tinha esse tipo de plano. Ele estava ali por algo bem maior, embora ninguém soubesse exatamente o que ainda estava para acontecer. A escolha do jumento, em vez de um cavalo de guerra, não foi por acaso. Era um símbolo de humildade e, ao mesmo tempo, cumprimento de uma antiga profecia do livro de Zacarias. Isso causou impacto imediato nas lideranças religiosas da época, que já viam Jesus como uma ameaça. Enquanto a multidão o exaltava, os fariseus se inquietavam. Para eles, aquilo era perigoso demais, um movimento que poderia sair do controle. Durante os dias que se seguiram, Jesus não ficou escondido. Muito pelo contrário, ele foi ao templo e lá causou um alvoroço ao expulsar os vendedores e cambistas. Ele denunciou o que estava errado, apontando diretamente a corrupção que se instalava dentro do espaço sagrado. Essa atitude só aumentou ainda mais a tensão entre ele e os líderes religiosos, que passaram a procurar uma maneira de tirá-lo do caminho. Jesus também aproveitou aqueles dias para ensinar. Seus discursos estavam cada vez mais diretos, confrontando a hipocrisia religiosa e alertando sobre o juízo que viria. Ele sabia que estava se aproximando do fim, mas não recuou. Falava com autoridade, com coragem, e isso mexia com todos ao redor, tanto os que criam quanto os que não aceitavam. Entre os discípulos havia uma mistura de admiração e confusão. Muitos ainda esperavam que Jesus tomasse algum tipo de atitude política. Eles não compreendiam totalmente o propósito de tudo aquilo, mas mesmo sem entender, continuavam com ele, observando tudo o que acontecia e, sem saber, participando dos momentos mais importantes da história. Enquanto isso, os planos para capturá-lo ganhavam forma. Os líderes religiosos começaram a tramar discretamente com a ajuda de alguém próximo, Judas Iscariotes. Ele, por razões que só ele conhecia, decidiu trair Jesus em troca de algumas moedas. Esse acordo foi feito em segredo, preparando o caminho para o que viria a seguir. O clima em Jerusalém era de festa por causa da Páscoa, mas nos bastidores uma tensão crescente tomava conta. Era como se tudo estivesse se encaixando para um desfecho inevitável. E enquanto o povo seguia com seus rituais e tradições, algo muito maior estava prestes a acontecer, longe dos holofotes das celebrações. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Na medida em que os dias avançavam, Jesus se aproximava do momento mais decisivo de sua missão. Na quarta-feira, pouco se fala diretamente nas Escrituras sobre o que aconteceu, mas sabemos que foi um tempo silencioso, de preparo. Enquanto isso, os líderes religiosos seguiam articulando sua prisão com cada vez mais urgência. Eles não queriam fazer isso durante a celebração da Páscoa para não provocar tumultos entre o povo. Mas a traição de Judas deu a eles a oportunidade perfeita. Foi nesse mesmo tempo que uma mulher se aproximou de Jesus e, num gesto de profundo respeito, derramou um perfume caro sobre sua cabeça. Isso aconteceu na casa de Simão, o leproso. A atitude chocou alguns dos presentes, especialmente Judas, que questionou por que aquele perfume não foi vendido para ajudar os pobres. Mas Jesus viu naquele ato algo muito mais profundo, uma preparação para o que estava por vir,
uma unção antes do sepultamento que ainda ninguém imaginava. Esse momento marcou uma divisão clara entre aqueles que reconheciam quem Jesus era e os que o viam apenas como mais um homem. Enquanto uns se escandalizavam com os gestos em torno dele, outros começavam a perceber que algo muito maior estava acontecendo. Era como se cada atitude estivesse sendo cronometrada com precisão. Nada era por acaso. A traição de Judas foi selada com um acordo simples: 30 moedas de prata em troca de uma informação vital. Ele prometeu entregar Jesus longe das multidões, num lugar onde não houvesse risco de revolta. E os sacerdotes, satisfeitos com o trato, aguardavam apenas o momento certo. Era uma trama silenciosa, mas cheia de tensão, que caminhava para o ponto de ruptura. Jesus, por outro lado, seguia com os olhos firmes no propósito. Ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, estava consciente de cada passo e de tudo que se aproximava. Seu foco estava em cumprir o que era necessário. Ele não tentou fugir, não pediu proteção, apenas continuou, mesmo sabendo o que o aguardava. Entre os discípulos havia uma atmosfera de estranhamento. Algo estava diferente, mas ninguém conseguia nomear. As palavras de Jesus estavam ficando mais intensas, mais carregadas de sentido. Havia um peso no ar que se misturava com a normalidade da festa que todos esperavam. A Páscoa se aproximava e, com ela, o início do que mudaria tudo. Nesse cenário, com os dias contados e os planos em movimento, a cidade fervilhava de visitantes, cerimônias e preparações. Mas por trás da rotina, havia uma linha de eventos sendo traçada com precisão. E cada passo, cada silêncio, cada gesto empurrava a história para um destino inevitável. Um destino que muitos não entendiam, mas que marcaria a humanidade para sempre. Na noite da quinta-feira, chegou o momento da ceia. Jesus reuniu seus discípulos em uma sala emprestada para celebrar a Páscoa, uma tradição judaica antiga que lembrava a libertação do Egito. Mas naquela noite, ele deu um novo significado àquela refeição. Pegou o pão, partiu e disse que era o seu corpo. Depois, o cálice de vinho, dizendo que representava o seu sangue. Os discípulos não compreenderam completamente, mas perceberam que algo solene estava acontecendo ali. Durante a ceia, Jesus fez algo inesperado. Levantou-se da mesa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo desconcertou todos, especialmente Pedro, que se recusou a princípio. Era o papel de um servo, não do mestre. Mas Jesus queria mostrar, com aquele gesto, que liderança verdadeira se baseia em servir e não em dominar. Ele estava ensinando com ações o que muitos líderes religiosos nunca entenderam. Foi também nesse encontro que Jesus anunciou que um deles o trairia. A tensão cresceu entre os discípulos, cada um perguntando se seria o responsável. Judas, mesmo sabendo do que faria, disfarçou. Jesus confirmou em palavras sutis, e logo depois ele se retirou da sala. A escuridão lá fora parecia combinar com o que estava para acontecer. Era o início de uma longa noite. Após a ceia, Jesus levou seus amigos mais próximos para o jardim do Getsêmani. Ali, ele se afastou um pouco e orou. Suas palavras não eram de um guerreiro, mas de alguém angustiado. Ele sabia o que viria, e sua oração foi sincera. Se fosse possível, que aquele cálice passasse. Mas ele também deixou claro que estava disposto a cumprir o plano, mesmo que custasse sua vida. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. Era como se o peso daquela hora não pudesse ser dividido com ninguém. Jesus estava só, emocionalmente sobrecarregado, mas determinado. Seu suor misturava-se com gotas de sangue, um retrato do nível de agonia que ele enfrentava. E ainda assim, permaneceu firme. Logo depois, a tranquilidade do jardim foi quebrada por passos apressados e tochas acesas. Judas apareceu à frente de uma multidão armada.
Ele se aproximou de Jesus e o identificou com um beijo, o sinal combinado. Os soldados não hesitaram e o prenderam. Um dos discípulos tentou reagir, cortando a orelha de um dos homens, mas Jesus impediu que aquilo se transformasse em violência. Naquele instante, tudo mudou. Os discípulos se dispersaram, confusos e com medo. Jesus estava agora sozinho, levado pelos soldados, acusado por homens que já haviam decidido seu destino. A ceia havia acabado. O jardim estava em silêncio, e o destino que se desenhava há dias começava a se cumprir. A prisão de Jesus não foi o fim, foi apenas o começo de algo muito maior. Na manhã de sexta-feira, a situação de Jesus já estava se tornando desesperadora. Ele foi levado primeiro diante de Anás, um ex-sumo sacerdote, e depois diante de Caifás, o sumo sacerdote atual. As acusações contra ele eram vagas, inconsistentes e baseadas em distorções de suas palavras. Eles tentaram arranjar provas que o condenassem, mas tudo parecia em vão. No entanto, os líderes religiosos já haviam decidido o destino de Jesus. Ele precisava ser eliminado. Quando Caifás perguntou diretamente a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu com clareza. Suas palavras, embora verdadeiras, foram o estopim para a condenação. Os líderes, indignados, clamaram por sua morte, acusando-o de blasfêmia. Naquele momento, o veredicto estava dado. Jesus seria condenado à morte. Mas ainda havia uma última etapa a ser cumprida. Os judeus não podiam executar a pena de morte. Então Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos inicialmente ficou surpreso com a acusação. Ele não via motivo suficiente para prender Jesus, mas a pressão da multidão era imensa. Ao mesmo tempo, ele percebia que Jesus não era um criminoso comum, e seus questionamentos mostravam um homem muito diferente de qualquer outro prisioneiro que ele já havia enfrentado. Pilatos, incapaz de encontrar uma razão justa para a condenação, tentou livrar-se de qualquer responsabilidade, oferecendo à multidão uma escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Ele esperava que a compaixão do povo o levasse a escolher Jesus. Mas, como esperado, a multidão pediu pela libertação de Barrabás, gritando, "Crucifica-o!" em relação a Jesus. Pilatos tentou argumentar novamente, mas a pressão foi muito forte. Para evitar uma revolta e manter sua posição, ele cedeu à multidão e autorizou que Jesus fosse crucificado. Antes de entregá-lo, ele mandou que Jesus fosse açoitado, um castigo brutal que preparava o corpo para a execução. Mesmo assim, a multidão estava insaciável. A condenação estava selada e Jesus foi entregue para ser levado à cruz. Os soldados romanos zombaram de Jesus, vestindo-o com uma capa vermelha e colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. Eles o bateram e o humilharam de todas as formas. A dor física e o escárnio psicológico estavam em seu auge, mas Jesus não se defendeu. Ele seguiu em silêncio, caminhando por Jerusalém até o local de sua crucificação, chamado Gólgota, onde o aguardava uma morte lenta e agonizante. A crucificação foi um espetáculo público e doloroso. Jesus foi pregado na cruz, com os braços estendidos e os pés perfurados, e ali ele ficou, exposto e torturado. As palavras de Jesus na cruz, "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", ecoaram no sofrimento, representando não só o perdão para seus algozes, mas uma mensagem profunda de compaixão e misericórdia. Durante as horas em que Jesus esteve na cruz, o céu se escureceu e a terra tremeu, como se a própria criação reagisse à injustiça que estava acontecendo. Os soldados que haviam zombado dele agora estavam preocupados com os sinais estranhos que estavam presenciando. Mas ainda assim, ninguém compreendeu completamente o significado do que estava acontecendo ali. A morte de Jesus na cruz parecia ser o fim, mas na verdade era o começo de algo muito maior.
À medida que Jesus expirava, ele pronunciou as palavras: "Está consumado". Foi o momento da consumação de toda a sua missão. Ele entregou seu espírito ao Pai e morreu. A partir desse momento, o véu do templo se rasgou, simbolizando que o acesso a Deus não dependia mais dos sacrifícios, mas da obra realizada por Jesus na cruz. No final daquele dia, um homem chamado José de Arimateia, que era um membro do conselho judaico, pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Com a permissão de Pilatos, ele sepultou Jesus em um túmulo novo. E enquanto o corpo de Jesus repousava ali, seus discípulos estavam dispersos, atônitos, sem saber o que fazer. O domingo de Páscoa se aproximava e a expectativa era grande. No sábado, o corpo de Jesus permaneceu no túmulo e os discípulos estavam em um estado de luto profundo, sem saber como lidar com a perda de seu mestre. Os líderes religiosos, temendo que os discípulos pudessem roubar o corpo e espalhar boatos de uma ressurreição, pediram a Pilatos que colocasse uma guarda de soldados para vigiar o sepulcro. Assim, uma pedra grande foi colocada à entrada do túmulo e a guarda foi estabelecida, garantindo que ninguém pudesse entrar ou sair daquele local. Enquanto isso, a cidade de Jerusalém seguia em silêncio. Era um sábado de descanso, mas para aqueles que acreditavam em Jesus, era um dia de incertezas. Eles não entendiam completamente o que tinha acontecido. A dor da perda ainda era recente, e muitos ainda esperavam que Jesus fosse o libertador político que haviam imaginado. No entanto, o domingo chegou e com ele o mais extraordinário dos acontecimentos. Na manhã do terceiro dia após sua morte, um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, foi ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus com especiarias, conforme o costume da época. Quando chegaram ao túmulo, algo surpreendente aconteceu. A pedra que havia sido colocada na entrada do sepulcro estava rolada para o lado, e o corpo de Jesus não estava mais lá. Desesperadas e sem entender o que estava acontecendo, as mulheres entraram no túmulo e se depararam com um anjo que lhes disse: "Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse." As palavras do anjo eram claras, mas para as mulheres parecia algo impossível de compreender. Elas correram para contar aos discípulos o que havia acontecido, mas ninguém acreditou nelas de imediato. Parecia ser um conto de loucura, um sonho irreal. Foi só quando Pedro e João correram até o túmulo e viram por si mesmos que a crença começou a tomar forma. O túmulo estava vazio e os lençóis que haviam coberto o corpo de Jesus estavam deixados ali, sem sinais de violência ou de qualquer outra explicação natural. Eles não sabiam ainda o que significava aquilo, mas começaram a entender que algo muito maior estava acontecendo. No mesmo dia, enquanto os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu a eles, vivo, ressuscitado. Ele os cumprimentou com palavras de paz, mostrando-lhes suas feridas e provando que era realmente ele. Sua ressurreição era a confirmação de sua identidade como o Filho de Deus e o cumprimento das profecias que ele havia feito antes de sua morte. A ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno à vida física, mas uma transformação radical da realidade. Ele não estava mais limitado pelas leis da natureza, e sua presença no meio de seus discípulos trouxe um novo entendimento da vida, da morte e da esperança. A ressurreição representava a vitória sobre a morte, um sinal de que a promessa de salvação estava completa. Nos dias seguintes, Jesus apareceu várias vezes para seus discípulos, ensinando-os e fortalecendo sua fé. Ele os instruiu a ir por todo o mundo, pregando sobre o reino de Deus e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também os prometeu enviar o Espírito Santo para guiá-los e capacitá-los para a missão. Antes de subir ao céu, em sua ascensão, Jesus deu uma última comissão aos discípulos:
Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E assim, com a promessa da presença contínua de Deus através do Espírito Santo, os discípulos saíram para espalhar a boa nova, a mensagem da ressurreição e da vitória que Jesus conquistou sobre a morte e o pecado. O impacto dessa ressurreição foi imenso. Nos dias e séculos que se seguiram, a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo, transformando vidas e comunidades. A morte e a ressurreição de Jesus não eram apenas eventos históricos, eram a chave para entender o propósito e o significado da vida humana, oferecendo uma nova esperança para todos que criam e aceitavam essa mensagem. A história de Jesus, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até sua morte e ressurreição, foi muito mais do que uma simples sequência de eventos. Foi a realização de um plano divino que mudaria a história da humanidade para sempre. O sacrifício de Jesus na cruz e sua vitória sobre a morte abrem um caminho de reconciliação entre o homem e Deus. E essa mensagem continua a ser proclamada em todo o mundo, levando a esperança e a salvação a todos os que a recebem. A mensagem da ressurreição de Jesus, que começou a se espalhar logo após os primeiros encontros de seus discípulos com ele, continuou a transformar a vida de milhares de pessoas. Aqueles que inicialmente estavam em dúvida ou medo se tornaram os maiores pregadores dessa nova esperança. A ideia de que Jesus havia ressuscitado dos mortos, como ele mesmo havia prometido, e que essa ressurreição abria um caminho para a salvação, passou a ser o centro da fé cristã. A morte e ressurreição de Jesus representaram a vitória sobre o pecado e a morte, e os discípulos começaram a entender plenamente o significado dessa grande vitória. A promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Esse momento foi decisivo para a expansão do cristianismo, pois a presença do Espírito Santo fortaleceu os discípulos e os capacitou a pregar com ousadia e clareza. Eles passaram a anunciar em várias línguas as maravilhas de Deus, e muitas pessoas se converteram naquele dia. Com o tempo, a mensagem do Evangelho começou a se espalhar não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, aqueles que não pertenciam ao povo judeu. A missão de levar as boas novas a todas as nações que Jesus havia dado aos seus discípulos foi cumprida com paixão e determinação. As cartas escritas por Paulo, um dos principais apóstolos, ajudaram a formar o entendimento teológico da fé cristã e a estabelecer as bases da igreja que se espalhou por todo o Império Romano. Embora os cristãos enfrentassem perseguições e dificuldades, o movimento cristão continuou a crescer. A fé na ressurreição de Jesus proporcionou coragem e esperança, mesmo em tempos de grande sofrimento. A promessa de vida eterna com Deus, após a morte, era um alicerce para a resistência dos primeiros cristãos. Muitos, como Estevão, o primeiro mártir cristão, enfrentaram a morte com bravura, dando testemunho de sua fé em Cristo. À medida que a igreja se espalhava, o Evangelho tocava as vidas de pessoas de todas as esferas sociais. A mensagem de Jesus não era apenas para os ricos ou poderosos, mas para os marginalizados, os pobres, os doentes e todos que reconheciam sua necessidade de salvação. A ressurreição de Jesus oferecia a todos uma nova vida, livre do pecado e da morte, e a promessa de uma comunhão eterna com Deus. E essa mensagem de esperança continua a ser pregada até hoje. A fé na ressurreição de Jesus, o evento central da história cristã, é o que une os cristãos ao redor do mundo, independentemente da cultura ou do tempo. A morte e a ressurreição de Jesus não são apenas uma história do passado. Elas são a fundação de uma realidade transformadora que impacta o presente e promete um futuro de esperança.
Os cristãos, portanto, não apenas celebram a ressurreição de Jesus na Páscoa, mas a vivenciam no dia a dia, através da fé, do perdão e da esperança renovada. Como Jesus ressuscitou, também nós podemos viver uma vida transformada, cheia de propósito e direção, sabendo que a vitória sobre a morte foi conquistada. A cada ano, a Semana Santa se torna uma oportunidade para refletir sobre o sacrifício e a ressurreição de Cristo, lembrando a todos que com Cristo há sempre uma nova chance de recomeçar. O legado de Jesus e sua missão de redenção, iniciada com a entrada triunfal em Jerusalém e culminando na cruz e na ressurreição, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, levando-as a viver com fé, amor e esperança. A promessa de vida eterna que Jesus nos deu permanece firme e inabalável, um farol que brilha através das gerações, guiando os crentes para a glória de Deus. A continuidade da mensagem de Cristo transcende a história bíblica e encontra expressão em cada vida transformada. A ressurreição, como o ponto culminante da obra de Jesus, não apenas inaugurou um novo capítulo na história, mas também estabeleceu o padrão para a vida cristã. O cristão não é chamado apenas a acreditar em uma ressurreição futura, mas a viver a ressurreição de forma prática e presente, em cada dia de sua jornada. A vida cristã, fundamentada na ressurreição, traz consigo um convite à renovação constante. Cada dia é uma oportunidade para viver a semelhança de Cristo, que, ao ressuscitar, venceu a morte e todas as forças que escravizam o ser humano. Essa vitória não se limita ao fim da vida, mas se estende a todas as áreas da existência, da superação do pecado, a transformação dos relacionamentos, da renovação da mente e do coração, até a reconciliação com Deus e com o próximo. A ressurreição de Jesus também nos ensina que, apesar das dificuldades, da dor e das tribulações que todos enfrentam, a esperança cristã é uma esperança viva. Não é uma expectativa distante ou uma promessa vazia, mas uma realidade ativa e dinâmica que se manifesta no poder do Espírito Santo, que foi enviado para habitar em cada crente e para capacitar a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa mudança, essa transformação, é vivida em comunidade. O corpo de Cristo, a Igreja, é o lugar onde a ressurreição se torna uma prática diária. A igreja não é apenas uma instituição religiosa, mas uma comunidade de crentes que, unidos pelo poder da ressurreição de Cristo, buscam viver como testemunhas desse novo nascimento, levando a mensagem de esperança e salvação a todos que precisam ouvir. A missão de espalhar o Evangelho, a boa nova da ressurreição, não é limitada a um momento ou a um grupo específico, mas continua a ser a grande comissão dada por Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Foi a ordem dada antes de sua ascensão. E com o Espírito Santo como guia, a Igreja tem se espalhado pelo mundo, anunciando que a morte não tem mais poder e que a vida em Cristo é possível para todos. E não podemos esquecer que a ressurreição também tem implicações práticas para a nossa vida diária. O cristão é chamado a viver com esperança, mesmo diante da adversidade, com coragem diante das dificuldades e com a certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. A morte física já não é o fim, mas um passo para a vida eterna. Esse entendimento dá aos cristãos uma perspectiva única sobre o sofrimento, a morte e a eternidade. Em cada celebração da Páscoa, quando recordamos a morte e a ressurreição de Cristo, somos lembrados de que nossa vida é também uma jornada de ressurreição contínua. A morte para o pecado, a vida nova em Cristo, a transformação interior e a esperança de uma ressurreição futura formam um ciclo constante de renovação que nos leva a viver com alegria, propósito e gratidão. Portanto, a história de Jesus, que começou com sua entrada triunfal em Jerusalém e culminou com sua morte e ressurreição,
é muito mais do que um evento do passado. Ela é a fonte da vida para todos os que creem. E como cristãos, somos chamados não apenas a recordar esse evento, mas a vivê-lo todos os dias, transformando nosso ser, nossas atitudes e nosso mundo, à medida que aguardamos a gloriosa esperança de sua vinda. Assim, a Semana Santa não é apenas um momento de recordar, mas um tempo de reflexão e renovação. Ao olhar para a morte e ressurreição de Jesus, somos convidados a reviver a obra de Cristo em nossas próprias vidas, lembrando que Ele vive em nós e nos capacita a viver de maneira que reflete seu amor, sua graça e sua vitória. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos agora habita em cada crente, e com isso, somos chamados a viver como pessoas renovadas, sempre avançando em direção ao futuro glorioso que nos aguarda com Cristo. Essa realidade de transformação e renovação não se limita apenas ao aspecto individual da vida cristã, mas também se reflete na missão coletiva da Igreja. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento que muda a vida dos indivíduos, mas também é um chamado para que todos os cristãos, como corpo de Cristo, se unam para continuar a sua missão no mundo. A Igreja, sendo o reflexo do próprio Cristo, é chamada a ser um instrumento de cura, paz e justiça, refletindo o amor incondicional e a graça que Jesus demonstrou em sua vida, morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus também nos ensina sobre o poder da reconciliação. Ao ressuscitar, ele não apenas venceu a morte, mas também abriu o caminho para que todos os que creem nele possam ser reconciliados com Deus. O pecado que havia separado a humanidade do Criador foi vencido por meio da cruz e da ressurreição. Através dessa obra redentora, qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou falhas, pode ser restaurada à comunhão com Deus. Essa reconciliação não é algo que apenas acontece no futuro, mas começa a ser vivida aqui e agora, em nossas relações com Deus, conosco mesmos e com os outros. Além disso, a ressurreição de Cristo traz um impacto direto em nossa forma de ver o mundo. O cristão é chamado a olhar para a realidade com os olhos da esperança. O sofrimento, a dor e as dificuldades não são negados, mas são vistos através da lente da vitória de Cristo. Em meio à injustiça, ao sofrimento humano e aos desafios da vida, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a história não termina com a morte ou com o mal, mas com a vitória definitiva sobre eles. O cristão é chamado a ser um portador dessa esperança, trazendo luz em meio às trevas e transformando a realidade ao seu redor com o poder do Evangelho. O impacto da ressurreição é, portanto, profundo e abrangente. Ele traz uma nova perspectiva sobre o passado, o presente e o futuro. No passado, vemos a obra redentora de Cristo, que nos libertou do pecado e da morte. No presente, experimentamos essa liberdade e renovação, vivendo como novas criaturas em Cristo. E no futuro, temos a promessa de uma ressurreição gloriosa, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, e viveremos eternamente com Deus em uma nova criação. Isso nos lembra que, como cristãos, nossa esperança está firmemente ancorada na promessa de uma nova vida em Cristo. Não é uma esperança vaga ou distante, mas uma certeza que molda nossas escolhas, ações e atitudes diárias. Somos chamados a viver como pessoas que já experimentaram a ressurreição de Cristo em nossas vidas e que, por isso, vivem com a expectativa de que a ressurreição final também será nossa. Além disso, o exemplo de Cristo nos desafia a viver em serviço e sacrifício. A ressurreição não nos dá uma licença para viver de maneira egoísta ou para buscar apenas nossos próprios interesses, mas nos chama a seguir o exemplo de Jesus, que deu sua vida por amor ao próximo.
A verdadeira transformação que vem por meio da ressurreição nos leva a viver para os outros, a ser agentes de reconciliação e paz e a compartilhar a mensagem de salvação com todos ao nosso redor. À medida que o cristão vive essa nova realidade de ressurreição, ele é desafiado a ser um reflexo do reino de Deus em seu ambiente. No trabalho, na escola, nas relações familiares e nas interações diárias, a presença de Cristo deve ser evidente. A ressurreição não é apenas um evento a ser celebrado uma vez por ano, mas uma realidade que deve moldar todas as áreas de nossas vidas, levando-nos a viver de maneira íntegra, justa e cheia de compaixão. A missão da igreja é, portanto, continuar o trabalho iniciado por Jesus, anunciar o Evangelho, fazer discípulos e viver a ressurreição em todas as suas dimensões. E, em cada passo dessa jornada, a igreja deve lembrar que a mesma força que ressuscitou Cristo dos mortos está presente em cada crente, capacitando-o para viver uma vida plena, cheia de significado e de propósito. Em resumo, a história da Semana Santa, da morte e ressurreição de Jesus, é a história que define a fé cristã. Ela não é apenas um relato do passado, mas uma realidade viva e ativa que continua a impactar e transformar vidas hoje. Jesus, ao ressuscitar, não apenas garantiu nossa salvação, mas também nos deu um novo propósito, uma nova identidade e uma nova esperança. Agora, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de acordo com essa nova realidade, sendo testemunhas vivas de sua vitória sobre a morte e levando essa boa nova a todos os que ainda não a conhecem.